Opa, conseguimos, será? Boa noite, pessoal. De novo, eu peço desculpas pela bagunça. Pedro, me escutas? Olá, eu que peço Olá! desculpas, na verdade. Finalmente. Finalmente! Estamos tendo um problema, enfim, de conexão profunda, gafanhotos no sistema e coisas assim. Provavelmente, eu coloquei aqui o 4G, estou usando o 4G, dei uma limpada rápida no celular, deve ser esse o problema. Mês que vem. Pessoal, então, eu queria apresentar para quem não conhece, hoje o PROAC na pandemia está aqui com o Pedro Murilo. O Pedro, ele é ele é formado em arquitetura e professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFES e também professor do PROAC. A gente vai conversar um pouco sobre a arqueologia, conservação e restauro. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Eu queria primeiro que se você quiser colocar alguma coisa sobre você mesmo que eu tenha esquecido de falar, que você acha interessante. Não, tá, a gente pode ir conversando, não sei, Então me apresentar conta. uma coisa complicada. Mas acho que você vai falar uma coisa importante, que é que eu sou arquiteto, não sou arqueólogo. Pois é. Eu queria só lembrar o pessoal, tentem guardar as perguntas para o final. Nós vamos fazer um esquema parecido nas lives anteriores, uns 40 minutos aqui de bate-bola. Eu tenho que aprender uma outra expressão, porque eu sou péssimo em bate-bola, mas muito bom em debates. E, e a gente vai fazer perguntas no final. Então, para facilitar a mediação, se vocês puderem deixar as perguntas para o final, a gente agradece. Pedro, vamos começar por aí, então. Conta um pouquinho da sua trajetória na arquitetura e como é que ela foi costurando com a arqueologia. Bom, isso é um pouco interessante porque eu acho que a arqueologia, no final, como campo disciplinar final de trabalho, é uma coisa que aparece bem recentemente, assim, na minha vida. Apesar que a arqueologia, como estudo do antigo, que é sempre a palavra que a gente fica escutando às vezes na própria arquitetura, Uhum. é algo que dependendo, se você, por exemplo, no curso de arquitetura se interessa por patrimônio, acaba, de um certo modo, sendo envolvido por algumas questões da arqueologia. Então, eu me formei na USP e fui estagiário do CPC, na Casa do Uniaiá. CPC? E CPC é o Centro de Preservação Cultural. Foi mais ou menos desse jeito que um pouco essas temáticas apareceram. Na verdade, eu fiz meu primeiro estágio numa prefeitura da periferia de São Paulo, que é Ribeirão Pires. Na época, havia um grupo do PT bastante interessado em fazer levantamentos, em discutir o patrimônio da cidade, e eu entrei de cabeça nessa. Isso foi basicamente, acho que 2003, 2002, uma coisa assim. E eu entrei de cabeça nessas discussões dentro ainda do curso de arquitetura, que é um curso que ele é pouco voltado, na verdade, no Brasil para a área de patrimônio, de uma maneira geral, né? Acho que muitos arquitetos ou decidem trabalhar com patrimônio por um gosto, às vezes um gosto vinculado à Uhum. história geral ou da história da arquitetura, que aí são questões específicas. Aí nem todo curso também tem uma formação forte em história, né? Aí são os problemas da colocação da história dentro de todas as disciplinas, né? Enfim, ou na verdade você acaba sendo envolvido com isso, às vezes pelo fato de que, por exemplo, eu tenho colegas que de repente começam a me consultar porque do nada aparece um projeto que tem uma coisa a ser preservada e ele não sabe como fazer, né? Ou seja, eu acho que os arquitetos têm essa dificuldade, isso talvez por uma lógica de formação da nossa profissão, da nossa carreira, dentro do curso, dentro do que é esperado num país que sempre esteve
com uma ideologia de desenvolvimento e não necessariamente com uma ideologia de pesquisa do antigo, né? Ou seja, de preservação. Né? Então, essa é uma situação nova, na verdade, dos cursos que estão há muito tempo tentando lidar com essa ideia, mas que há ainda uma grande dificuldade, inclusive porque os professores ainda são professores formados numa outra época em que a preservação tinha ainda menos destaque no curso de arquitetura, né? Então, a arqueologia começa a aparecer, na verdade, depois desse período de estágio no CPC. Eu fui estagiário da professora Regina Tirello, que é uma restauradora bastante conhecida no país, e ela, enfim, e eu depois fiz mestrado e doutorado com ela na Unicamp. Então, eu tenho esse caráter, assim, sempre pensando e estudando questões ligadas à arqueologia, mas nunca necessariamente conseguindo, de fato, montar né, falar que eu fiz alguma coisa em arqueologia, quando, na verdade, né, acho que aí depois eu vim a perceber que, na verdade, poucas pessoas fizeram um curso de arqueologia que hoje são arqueólogos, né? Ou seja, é uma coisa muito curiosa, na verdade. Às vezes eu me sinto um pouco fora, um pouco por fora, né? Mas depois eu penso, não, até que não. Eu só tenho uma É outra, recente, né? As graduações em arqueologia são recentes, né? né? Desculpe. As graduações em arqueologia são recentes, né? As graduações em arqueologia de face exatamente, elas são recentes e aí o inverso justamente é o que acaba acontecendo, né? Acho que sempre a preservação sempre foi uma questão, sempre que no país sempre foi feita por arquitetos e ainda curiosamente sem uma boa formação, né? Então isso é um pouco o nosso paradoxo, né? Então, a arqueologia sempre foi esse espaço, e na verdade a oportunidade. Eu sou um professor recente na UFES, né? E Uhum. dentro do curso de Laranjeiras, com essa proposta de participação, ainda que com algumas dificuldades, que a gente sabe, mas tentando justamente fazer uma abordagem de integração. Eu sempre penso desse jeito, de conversar e de tentar fazer aquilo que é possível, óbvio, não abdicando totalmente daquilo que eu acredito, Uhum. mas colocando as cartas na mesa dentro do possível, né? Então, um pouco por aí. Então vamos pegar um pouco vou puxar essa linha e depois puxar outra. Quais são as principais dificuldades que você vê nessa interação disciplinar? Porque de fato é uma coisa que a gente percebe daqui e aparentemente e também percebe-se daí. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Assim, pela minha experiência, eu acho que tem dois problemas que parecem muito fortes. Primeiro, os preconceitos. Acho que o primeiro preconceito é sempre na observação do outro. Então, e aí pensando em questões de diversidade, até questões, né, recentes que a gente pode falar mais para frente, mas a gente sempre pensa, os arquitetos sempre pensam que o arqueólogo é uma pessoa, enfim, né, que tem uma certa característica, e essa característica pode ainda, inclusive, se associar ao histórico-culturalismo, ou seja, de uma prática de escavações e de pesquisa que é aquela lógica de solo, né, ou de uma abordagem pouco integrada com o espaço da cidade, com o urbano, com outros valores, né? Então você Uhum. controla, né, essa figura profissional e ao mesmo tempo acontece o contrário, no sentido de que eu sinto também uma resistência de arqueólogos também de entender o que é o campo da arquitetura enquanto lugar de pesquisa do espaço, né? Essencialmente essa é a função, acho que é a ideia, né? A construção é uma consequência da pesquisa do espaço, mas essencialmente essa lógica também tem a sua própria historicidade, porque ela é composta há muito tempo, né? Em termos de se a gente pensar nas discussões sobre o que é a história da arquitetura ou a história vinculada à história da arte, por exemplo, ela Uhum. é um campo de integração interessante, né? Mas
eu sinto uma dificuldade, porque também eu acho que há uma visão dos arqueólogos dentro de um preceito, inclusive, de pensar que todo arquiteto é o arquiteto com essa ideia que eu já falei para você, aquele arquiteto que Claro. desenha, que transforma, que faz, que constrói. E é uma imagem de mercado, às vezes, que não necessariamente envolve a arquitetura como campo de pesquisa, né? Sim. E não nesse sentido. E aí, Interessante. obviamente, o arquiteto é um destruidor, né? Por assim dizer, e aí todos os problemas acontecem, né? Em relação a isso. Interessante. Não, porque eu acho que talvez um dos principais conflitos que a gente da arqueologia tenha com a arquitetura seja pela relação do IFAM, ou seja, a ideia que a gente foi construindo, a ideia que a gente foi construindo da arquitetura a partir da atuação de arquitetos e arquitetas no IFAM na preservação de monumentos de elite, né, que só começou a ser, ou seja, preserva essas coisas que têm o valor arquitetônico. O valor arquitetônico é o valor dado por cânones ocidentais de arquitetura, coisa que só depois dos anos 80 e 90 vão ser, mas de fato, acho que um dos grandes problemas que acho é que a gente não, de fato, tem uma dificuldade em ver a arquitetura como essa pesquisa, como esse campo de pesquisa sobre o espaço, né? Assim, talvez a gente, quando fala em urbanismo, a gente saca, entendeu? Mas a arquitetura não. Ou você é o elitista do IFAM, ou você é o cara que faz casas muito loucas para também pessoas muito ricas que têm dinheiro para pagar por casas muito loucas. Sabe qual é a resposta que eu posso te dar em relação a isso? Para a gente Diga. poder, né, fazer o debate? O IFAM, essencialmente, ele é um órgão que foi constituído baseado numa recomendação internacional chamada Carta de Atenas. E a Carta de Atenas é a Carta de 31, né, da conservação. Ela era uma carta que se preocupava essencialmente com um edifício que tinha em sua origem, né, uma relação Uhum. estreita entre arquitetos e arqueólogos, que é essencialmente o Párteno, né? Ou seja, o Parthenon é um edifício que tem um valor extremamente importante para os arquitetos, porque ele é valorizado desde os tratados antigos, o primeiro tratado, o famoso tratado do Vitrúvio. Vitrúvio vai aparecer aqui, se tiver arquiteto, eles vão, meu Deus, mais uma vez Vitrúvio aparecendo. Que é o famoso arquiteto da antiguidade, enfim, que foi recuperado no Renascimento e tudo isso levou a uma pesquisa das ruínas de Roma. Tem uma série de debates a respeito disso dentro da arquitetura. Uhum. Mas, especialmente, o problema essencial dessa carta era fazer com que a restauração feita no Parthenon, que era um problema específico dos anos 30, e aí às vezes até com conceitos ligados enfim, a governos autoritários, era justamente montar um ideal novo para, ou seja, montar uma restauração possível para esse objeto que pudesse fazer uma integração enquanto objeto símbolo da humanidade ocidental, por assim dizer, né? Então, a carta, ela dá uma série de recomendações interessantes que, desde lá dos anos 30, está escrito que arquitetos e arqueólogos devem colaborar para a preservação dos edifícios. Então, o que é interessante a gente perceber é que isso, quando vem para o Brasil e constitui o ISFAM, na verdade, nesse momento, porque Uhum. o Brasil é signatário e participa, de um certo modo, dessas discussões, a gente não incorpora necessariamente os arqueólogos, porque a visão, inclusive, da arqueologia era uma visão distinta, né? E o que se faz, na verdade, dentro da perspectiva de salvamento, porque o Parthenon estava precisando fazer urgentemente algumas ações, senão ele ia desaparecer, é a perspectiva de fazer o salvamento desses objetos que não fazem parte da história da humanidade enquanto símbolo, mas fazem parte de um ideal de nação que era o dos anos 30. Então, Uhum. essencialmente, o ISFAM vai ser constituído recuperando esses objetos que foram considerados a nação brasileira. Então, aí você vai para as igrejas coloniais, né? A decisão do Lúcio, não do Lúcio, mas mais do Rodrigo Melo Franco de Andrade, de ir atrás das igrejas jesuítas, que fazem inclusive parte do grande acervo inicial do IFAM, para justamente estabelecer essa a relação de símbolo com a nação brasileira,
que a Carta de Atenas estava estabelecendo com o Párteno. Então, eu acho que a gente tem que entender, às vezes, acho que como a gente fala, às vezes, no restauro, um restauro feito num momento não pode ser comparado com um restauro feito em outro momento, porque você corre o risco de cometer anacronismos, você corre o risco de estabelecer uma negativa muito forte a um tempo e não Uhum, necessariamente a entendê-lo, né? Para você não fazer de novo. uhum. Ou evitar que algumas coisas consideradas negativas sejam repetidas. Então, eu vejo um pouco mais desse jeito, entendeu? E aí a minha intenção sempre é de agregação e de integração e não de oposição, né? Por É. conta dessa ideia. Então, eu vou oferecer um símbolo de paz e de unidade e integração. Só um instante. O que você vai buscar aí que eu não estou entendendo? E é esse HQ, que eu não sei se você conhece ou não, que está trocado. É Indivisível. Tá É um invertido. HQ, eu não vou conseguir, porque desse lado também dá na mesma, dá na mesma. Chama Indivisível, é da Marília Mars. Ela foi uma estudante de arquitetura da USP e esse é o TCC dela, que é um HQ do Legal. bairro da Liberdade e a história que combina o fato do bairro da Liberdade ser, né, ter sido chamado de Liberdade por conta ah, por conta Da questão dos do aflitos. Gonzaguinha, não, mas é que o rapaz chama Gonzaguinha, mas estou tentando lembrar da patente de um soldado de um soldado negro que libertava escravos, foi pego libertando escravo e né, foi para forca, mas não morreu e aí né, enfim, leiam que da história está tudo aqui e o bairro ficou chamado de Liberdade. E depois ela vai chamar o bar, e depois ela faz essa intersecção com essa história que é importante para a comunidade negra paulistana, e com a atualidade do bairro, que também é muito importante para a comunidade nipônica. E ela começa, cara, numa das partes, falando justamente que ela conhece a cidade com a ela conhece o bairro com a palma da mão dela. É muito massa. E o trabalho inteiro é sobre. E aí você ficava, cara, como é que sim arquitetura? Não tem nenhum planejamento de edificação. Não, mas ela está falando de espaço, né? Então, cara, eu super recomendo. E é uma coisa que a gente que eu acho que a gente se integra muito bem, um lugar de diálogo muito legal, porque um dos elementos da arqueologia contemporânea, um dos temas da arqueologia contemporânea é desenvolvimento urbano, orientação espacial, sobreposição de narrativas na construção das paisagens urbanas, né? E Isso aí, é da arquitetura também. digamos as pazes e cara, nesse esquema então de integração, eu queria de integração e você mencionou várias vezes preservação e restauro, e também que é um dos elementos que a gente tinha se proposto aqui. Você falou da dificuldade de falar em preservação, conservação e restauro numa sociedade, para dizer que sociedade mesmo, não só uma questão de governo, mas uma sociedade que é desenvolvimentista. Como é que você acha que a gente consegue unir forças a partir da conservação e do restauro? Então, talvez um pouquinho antes, o que para vocês na arquitetura, o que na tua atuação tem sido a ideia de preservação, conservação e restauro? Bom, eu perdi uma parte aí da sua Eu fala, falei um mas monte de coisa. Só a última pergunta. O que para você é conservação, preservação e restauro? bom, o que para mim eu como um professor da área, eu tenho que ir atrás dos livros, né? Mas a relação com o desenvolvimentismo, eu acho que a primeira parte é uma dificuldade de inserção e de, eventualmente, de um mercado. Eu acho que a gente está falando de uma dificuldade de formar profissionais que atuem no restauro como uma prática exclusiva.
Ou seja, são poucos os escritórios de arquitetura que conseguem fazer isso. Primeiro porque ele é o campo é um campo muito dependente de políticas públicas e de dinheiro público, porque sem o dinheiro público não há, de fato, um interesse pela preservação. Ou seja, e isso é o tal do dado da sociedade desenvolvimentista, de você sempre ter as dificuldades, por exemplo, do grande ao pequeno, na verdade. Uma pessoa não consegue entender que preservar às vezes é melhor do que fazer uma nova construção, né? De um modo bem genérico, né? Não estou falando assim. Existem casos diferentes, como por exemplo situações que aí vão para a área do patrimônio, que são às vezes pessoas que querem o tombamento, que querem a preservação dos seus bens e eventualmente não sabem também como fazer, ou seja, também há esse problema técnico necessariamente. Por outro lado, também tem um outro fato, né? A arquitetura, ela é ainda uma profissão que não é acessível às pessoas. Então, digamos, um serviço, né, por assim dizer, 80% da habitação produzida no país, ela é sem arquitetos. Então, como também exigia preservação tecnicamente coerente com todas as teorias e todas as práticas, sem essa visão, né? Então, isso seria também tapar o sol com a peneira. Por outro lado, cai aqui a luz. E aí, o que é preservar, essencialmente? Né? Preservar, eu acho que é uma ação, na verdade, que você faz em relação a uma matéria, né? Que pode ser uma parede, pode ser uma casa, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa, né? Que signifique que tem um valor e esse valor vai ser transmitido porque é uma decisão sua, enquanto sociedade. Então, na perspectiva de uma sociedade desenvolvimentista, o valor é outro. Então, se esse valor é outro, então significa que a preservação não entra nessa sociedade, entendeu? Então, nesse sentido, é um pouco por aí. O que é conservar e o que é restaurar, aí a gente precisa entrar na própria teoria da história, né, da constituição desse campo, que envolve muito a arqueologia, para a gente conseguir entender que hoje entende-se que o restauro é um ato conservativo. E aí essas palavras aparecem de um modo bastante difícil, mas assim, a ideia essencialmente é que que a gente, como sociedade hoje, já chegou a um nível tal que não existe uma predileção por tempos, né? Não existe um tempo a se voltar, como era antigamente, como se falava, como é a primeira atuação do SPAN na decisão de um ideal nacional de patrimônio, né? E a gente sabe que a diversidade precisa ser abarcada da melhor forma possível. Então, a restauração ela vai ser uma disciplina que organiza minimamente as formas de intervir, garantindo isso, né? E garantindo esses valores múltiplos, né, da sociedade. Então, às vezes a gente também acha que isso é algo preconceituoso, ou seja, a gente também preconcebe que a restauração às vezes é voltar ao antigo, ou refazer, ou reconstruir, quando a própria teoria já não diz isso desde os anos 60. Então, a discussão ela é difícil, às vezes, nesse sentido, porque você bate muito sempre nos preconceitos. Quando a gente fala de técnicas, e aí a gente fala de outro aspecto da arquitetura, que é o projeto. Ou seja, e aí o projeto de arquitetura, às vezes, como ele é montado, e aí a gente pode falar das coisas que estão escritas até nos editais do IPHAN hoje, né, que às vezes dificultam, por exemplo, uma pesquisa arqueológica mais profunda nos objetos e não deixam, na verdade, inclusive tempo, né? Sei lá, você vai lá, olha no edital, está escrito lá 30 dias para você fazer levantamento arquitetônico arqueológico, entendeu? Ou seja, é impossível, né, dentro de uma prática de pesquisa. E aí eu acho que justamente o espaço de integração que poderia ocorrer, ele não ocorre por conta dessa visão muito muito pragmática dos editais, na verdade, né? Eu acho que esse
Esse é a minha visão. Não sei se as pessoas, inclusive, que estão aí, que devem ter outras experiências, também concordam. Mas são raros os espaços de discussão, os editais, inclusive, que fazem com que essa integração seja interessante e seja positiva. Às vezes, por exemplo, um relatório de arqueologia aparece depois da obra feita. Né? Então, isso é muito contraditório, na verdade. E aí na verdade, acho de fato que essa estrutura precisaria eventualmente ser acomodada de outro jeito, né? E aí, não sei. Pelo Não, de menos eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas me parece um pouco por aí. sim, não, de fato, acho que a INSA 2015 tentou adiantar o trabalho de arqueologia e os relatórios dentro do processo de licenciamento, meio que pensando por esse aspecto, né? Falou, bom, não adianta muita coisa a gente só aparecer lá no final, sendo que o nosso intuito é, se for o caso, pedir para uma outra posição, não é a averiguação, né, ou seja, não é só tirar o material arqueológico de lá que está atrapalhando a obra, é de fato averiguar se aquele é o melhor lugar para fazer a obra, considerando o potencial arqueológico da região. Mas, de fato, ainda enfim, questões a serem desenvolvidas. E, de fato, os prazos de execução os prazos de execução são rápidos, os prazos de resposta são rápidos, e às vezes, mesmo que a equipe seja multidisciplinar, o que também tem esse problema, porque, como você falou, aí também entra a questão de mercado. Quem que se dispõe a pagar uma equipe com a multidisciplinaridade necessária ou ideal para fazer esse tipo de trabalho? Aí vamos ver onde que a gente consegue, como que a gente consegue se virar e Eu fazendo acho. isso acontecer daqui para frente. Mas... Eu acho que a dificuldade maior, eu acho que no final, inclusive em termos de, assim, às vezes criar essa interação, por exemplo, uma das coisas que a gente podia pensar em termos de resolução é justamente dar um pouco mais de interesse ao canteiro, como, e aí, na verdade, o campo como também uma questão da arqueologia, para a gente conseguir eliminar, por exemplo, as situações de eu faço o projeto, você faz a pesquisa arqueológica, e isso nunca interage em termos de, ok, a sua informação altera aquele meu projeto e a obra, ou seja, eu acho que é um pouco, talvez uma forma de solucionar seria nesse jeito. Mas a gente sabe que isso não necessariamente ocorre por vários motivos. E aí eu acho que um dos motivos é, às vezes, os empenhos, às vezes as designações de verba, às vezes os desejos de vontade, às vezes até de resolver ali rapidamente o meu problema da imagem daquele objeto, que se ele estiver em ruína, ele não deixa que eu tenha voto na eleição, por exemplo, numa situação desse tipo. A gente às vezes fica discutindo do ponto de vista técnico, mas eventualmente essa interação é uma interação que envolve, obviamente, outros agentes. Então, é, talvez uma situação possível seria justamente, você vai fazer um restauro, então pense justamente na resolução que aquele canteiro pode oferecer inicialmente para depois propor uma obra, e não já pensar na obra como uma ideia pré-concebida, ou seja, sempre essa ideia do preconceito que eu acho que é um tema que volta sempre, na verdade, dentro de uma cultura que está precisando de mais. Então, me parece um pouco por aí, assim, essa ideia. Ou seja, o que é o canteiro, na verdade, dentro de um espaço de discussão, a gente às vezes nunca se coloca. Isso como arquiteto, ou seja, ao mesmo tempo, eu acho que também o campo ele na arqueologia eu vejo também ele ter cada vez menos importância. Então, como é que a gente talvez esteja também sendo. Aí é uma pergunta, estou até jogando aqui para a plateia. É, o que talvez nós estamos fazendo para esquecendo em termos de abandono desse campo, né? Acho que essas questões aparecem um pouco porque a gente está em casa, a gente está fazendo um monte de coisa online, e aí fica aquela vontade de voltar para o ar livre, sabe? Para fazer alguma coisa, Ah, né? socorro. É.
Não, mas de fato você colocou uma coisa interessante, porque no campo da arqueologia, é, o canteiro ele acontece, o nosso trabalho é meio que ver se tem sítio no canteiro, né? Se tem sítio no canteiro. E a escavação, por definição, ela é destrutiva. Então você tem uma combinação de dois interesses aí. Uma velocidade cada vez maior, uma necessidade, uma velocidade cada vez maior das demandas por obra, junto com junto com uma demanda do capital que é sempre a minimizar os custos, certo? E, ao mesmo tempo, de fato, uma prerrogativa arqueológica que é a gente só escava quando, de fato, não tem... Né, a escavação é a última etapa de uma longa prévia que tem a ver com diagnóstico, com leitura prévia, né, com prospecção, blá, blá. E essas duas coisas têm combinado com estratégias até aceitas propostas com prerrogativas dentro do IFAM de coisas anteriores que não exigem necessariamente uma ida a campo. Então, primeiro a gente tem diagnóstico e prospecção. A gente tem diagnóstico por literatura. Então, vai percorrer tudo que a literatura fala sobre aquela área, se já sabe que existe alguma coisa ou não, se tem algum potencial ou não. Depois, prospecção não interventiva, né, que hoje em dia, inclusive, a galera está caprichando cada vez mais nos drones e imagens satélite. Então, hoje em dia, você pode usar drone para acessar áreas que são inacessíveis ou acessar áreas que são acessíveis, mas você precisaria de uma mobilização de mão de obra, consequentemente, maior custo, maior. Então, você já começa a reduzir estratégias de campo. O IFAM tem pressionado a prospecção interventiva, ao mesmo tempo, né, para garantir que a gente não está fingindo que não tem sítio, quando na verdade a gente nem viu se tem sítio. Ao mesmo tempo em que ele tenta tirar de campo a prospecção interventiva de áreas que não sejam da área diretamente afetada. Então, A e D. E aí só podem ter prospecção interventiva se você tiver uma base bibliográfica muito bem, ou seja, se você montar um esquema muito bem claro, objetivo e convincente de que pode ter coisa ali e que essas coisas podem ser impactadas apesar de estarem fora da área. Então, eu falei demais várias coisas, mas justamente por isso, de fato, a gente tem diminuído uma presença no canteiro. E isso, dentro do que você colocou, é problemático, porque a gente já entrava com aquela cara de é uma burocracia que tem que ser cumprida, e não como uma parte integrativa de um processo de construção da nação. Né? Não, a preservação... Construção do conhecimento sobre um objeto. Sim, exato, porque a ideia de construção e desenvolvimento da nossa sociedade ela está muito mais preocupada com o desenvolvimento do que conhecimento. Né? Porque aí como você falou, então a gente entra como a coisa que vai ter que fazer, né? Mas não era o plano inicial, nunca estava dentro. E aí, no que você falou, você também colocou uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado, que eu não sei nem se você tinha pensado nesse aspecto, mas eu fiquei veio uma ambiguidade na minha cabeça. A gente costuma ver a arqueologia, geralmente, do outro, em oposição à empresa. Ou seja, né, a empresa de construção civil contrata uma empresa de arqueologia para cumprir a parte do licenciamento. Raras vezes, essas empresas de construção civil têm um arqueólogo ou arqueóloga na sua equipe, com quem a gente dialoga. E alguém que facilita muito o diálogo. Quando não tem essa pessoa, geralmente nosso diálogo é com engenharias. Raramente é com arquitetos. Eu não sei, né, nos que eu trabalhei, não tinha arquitetos e arquitetos com quem a gente conversava. A gente conversava com engenheiros. E aí a ideia era muito claramente as vigas, o negócio era viga, não era nem... Era construir, levantar a obra, preparar o canteiro para levantar a obra. Como é que é essa coisa? E eu já conversei, claro, com arquitetos e arquitetas desse lado, que faziam parte
ou da equipe de arqueólogos contratados, ou de outra equipe, mas também contratada para fazer o licenciamento. Então, eu acho que na verdade então a gente encontrou um inimigo comum, entre aspas, as empresas de engenharia. A engenharia é um espaço problemático também para os arquitetos, mas por outros motivos. E o motivo principal é essa relação desconexa entre o projeto e a obra. Às vezes a gente projeta alguma coisa e ela não necessariamente, e ela vai para uma construtora. E essa construtora não necessariamente possui uma mão de obra especializada que possa fazer essa intermediação. Então, se isso não acontece nem no projeto, em algumas situações, em casos variados, por exemplo, de vários exemplos de situações o cara vai locar um pilar no lugar errado, e aí você precisa consertar o projeto inteiro por conta desse erro. Se você demolir aquele pilar, já está tudo feito, já aconteceu isso várias vezes. E eu posso dizer uma coisa, assim, em termos de casos, assim, que eu até inclusive participei, eu fui gerenciador da obra da reforma do Museu de Arte Contemporânea em São Paulo, que era o antigo DP. Então, quando eu fui funcionário público do Estado de São Paulo. Então, na minha formação, buscando justamente algumas coisas mais arqueológicas, às vezes numa reunião de 30 pessoas, e todas aqueles figurões, né, com charuto na boca, às vezes você tinha que ser o arquiteto que estava olhando globalmente, porque essa é também uma das formas de... a arquitetura por essência, uma profissão generalista e ela se especializa depois, né? Eu acho que essa que é também a grande dificuldade, às vezes, do cara entra na arquitetura, não sabe o que vai fazer, ele acaba até fazendo HQ, justamente... não, sincero, né? Porque eu conheço muitos amigos, meus amigos todos fazem ilustração. É justamente a ideia de que você tenha essa visão global, e até porque nós temos uma quantidade imensa de carga horária, mas na hora justamente vamos ver, quem está justamente ao lado do mercado são as empresas de engenharia que se associam muito mais facilmente, acho que algumas não, claramente, depende muito da essência, obviamente, de quem é essa empresa, qual é né, isso tem, obviamente, muitas exceções, mas o que eu estou dizendo é que há uma falta da importância desse corpo técnico que estabeleça esse diálogo. E esse diálogo hoje está sendo visto dentro da área de gerenciamento. Gerenciamento de obra de restauro, inclusive, é um pesadelo, porque você tem um argumento a mais para informar, que é a relação com o valor histórico, a relação com a história e com a importância de determinadas coisas que precisam ser preservadas. Então, eu acho que essa é um pouco a dificuldade. Eu lembro uma vez, eu claramente, assim, às vezes eu chegava na obra, especificamente nessa obra, é uma obra complicada porque ela teve vários problemas de levantamento. E eu acho que esse é um aspecto fundamental que fala com a gente relativo à ideia do canteiro. Eu recebi um primeiro desenho feito por um engenheiro topógrafo baseado na área. Eu olhava para aquilo e falava assim, será que ele foi no lugar? Será que ele foi? O que é isso? Aí eu recebi aquilo e falava assim, ok, como é que eu, por exemplo, faria ali uma análise de importância, porque aquele é uma obra do Niemeyer, inclusive. Tava ali, o Niemeyer tinha feito um projeto, tinha todo um, um lance ali que precisava ser resolvido do ponto de vista político, e eu olhava para aquilo e não sabia o que fazer. Falava assim, precisa contratar um levantamento decente, porque sem um levantamento você não consegue trabalhar, você não consegue nem pôr o pé na obra. Só que a obra já estava quase andando, já estava começando. Ou seja, tinha dias em que você chegava no canteiro, justamente eu perguntava, mas esses blocos de vidro, por que eles estão aqui? Porque a gente decidiu comprar para fechar esse pedaço, mas quem mandou fazer isso? Ou seja, às vezes tinha situações que você não conseguia fazer justamente esse diálogo, e às vezes, por exemplo, falava,
especialmente no patrimônio moderno, isso acontece muito, que é um tema muito forte da arquitetura hoje no patrimônio, que é um patrimônio dos arquitetos, mas essencialmente da arquitetura moderna, que fala justamente dessa ideia de, às vezes, alguns elementos pensados de um certo modo precisam ser preservados, alguns objetos. Justamente o desenvolvimentismo aí, às vezes, demole tudo porque acha que não é velho isso aqui, então não precisa preservar, né? Então, tem sempre um diálogo justamente com o preconceito. E às vezes você fala, mas isso é importante? Por que que isso é importante? Isso aqui é uma lajota de vidro feita nos anos 60, né? Ou seja, e aí esse diálogo precisa às vezes passar por toda a identificação do que é o patrimônio, por que que ele é assim e tal, não sei o quê, para você convencer o cara da obra para dizer que ele precisa preservar. Ou seja, e normalmente ele já está com a marreta na mão. Então, essas situações são difíceis. É difícil você encontrar, na verdade, uma pessoa. Eu acho que, na verdade, no final das contas, os arquitetos, acho, defendendo um pouco a minha profissão, os arquitetos que atuaram, óbvio, obrigado. Os arquitetos que atuaram têm uma atuação, de fato, às vezes, de uma militância pessoal, né? Em termos até mesmo da preservação, eu não digo não falo tão mal das primeiras ações do SFAM, porque eu acho que, de fato, dentro de um contexto específico ali, ele salvou muita coisa. Né? Tinha muita coisa que estava num estado absolutamente arruinado. Então, talvez era melhor fazer algumas coisas naquele sentido, ainda que os anéis tenham sido perdidos. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem condições de saber que, por exemplo, um restauro mal feito é um apagamento histórico, né? Ou uma destruição que não tem volta, de um certo modo. Então, a gente não pode fazer mais daquele jeito. Acho que essa que é um pouco a ideia de, inclusive, de envolver as discussões mais amplas que a arqueologia está trazendo hoje. Mas essa relação é muito difícil. E ela se ocorre no canteiro e ocorre nas empresas. E ocorre justamente nas visões do dinheiro que eu vou gastar aqui, ele precisa ser bem empregado, né? É o pensamento do dono de empresa. Então, né? E acho que talvez o nosso desafio aí para as próximas décadas seja convencer e mostrar que isso é dinheiro bem gasto, né? É, é. Eu acho que em termos sociais, em termos profissionais, a gente ainda está meio perdido em como fazer esse caminho, porque se por um lado a intersecção com o alcance do venável seja algo inevitável, ou seja, em algum momento a gente vai ter que mostrar, não, isso daqui, essa imagem é boa para você vender, você vai ganhar dinheiro vendendo essa imagem. Em outro ponto, a gente tem que nunca deixar de esquecer que nós estamos trabalhando com coisas que justamente são que você não pode reduzir ao venável, ou seja, conhecimento histórico, conhecimento cultural, conhecimento, uso do espaço. Você tem dimensões que elas não podem se reduzir ao valor do dinheiro. Então, assim, né, eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para caminhar por aí, mas é o que a gente vai precisar fazer. Então, né, convencer essa galera de que. E eu acho que, assim, bom, não sei, eu sou otimista por natureza. Né? Por exemplo, a gente está levando um esculacho de vários empreendimentos estrangeiros e de investidores internacionais por conta do desprezo do governo federal às políticas de preservação ambiental. Ou seja, está ficando muito claro que preservar o meio ambiente não é só uma questão de não é só uma questão de boa fé, está virando um problema econômico, né? Eu não lembro quantas, mas saiu no jornal, foi na Folha e acho que no Nexo, no começo da semana, uma lista de tantos empreendedores internacionais que assinaram embaixo falando, olha, nós não vamos investir mais no Brasil se o Brasil continuar tratando questões ambientais dessa forma tão desleixada.
talvez a gente consiga, quem sabe, puxar isso também para a questão cultural, para a questão social, para a questão histórica, especialmente porque nós temos espaços públicos e políticos sendo ocupados cada vez mais por pessoas para quem essas coisas que são preservadas valem a pena. Ou seja, gente de terreiro, gente gente de religiões de matriz africana, populações indígenas, populações LGBT. Então, eu acho que isso vai acabar, né? E pessoas que estão trazendo, inclusive para a gente dentro da academia, esse novo tipo de diálogo. Para quem que vocês estão preservando? O que que vai preservar e o que que não, né, o que que vai preservar e o que que a gente pode contornar e esse tipo de coisa. E eu acho que, por exemplo, uma prática comum que ocorreu no restauro foi justamente a perspectiva muito, não tanto de elite, eu não gosto tanto de falar da palavra elite, mas eu prefiro falar de uma ideia, inclusive, de arquitetura baseada só no estilismo, por exemplo, né? E aí, esse estilismo vem da história da arte. A gente já tem outras formas de entender a arquitetura enquanto ciência de outro jeito, não precisa ser pelo estilo. Eu não vou preservar uma coisa porque ela é estilo renascentista. Eu não vou, entendeu? Ou seja, que nem existe isso, na verdade, dentro da literatura. Ou seja, não, a gente precisa, na verdade, também, dentro daquilo que a gente propõe, abdicar um pouco dessas visões que podem ser consideradas já e já são consideradas negativas ou antiquadas, porque justamente elas não abarcam essa diversidade. Ou seja, a gente falar, por exemplo, de uma arquitetura portuguesa que não foi necessariamente testada no Brasil enquanto mão de obra escrava, por exemplo, da onde vem justamente a principal a mão de obra, né? Ou seja, essa visão é uma visão que às vezes a gente esquece da mão negra e justamente a gente não aborda, às vezes, nem numa discussão inicial com a preservação de um objeto, por exemplo, de uma igreja colonial. Ou seja, essa questão da decolonização, por exemplo, é uma questão que entra diretamente em decisões de se eu transformar esse objeto no projeto e na obra, né, essa história não será necessariamente ouvida. Então, também eu acho que a dificuldade justamente de entender o restauro é também entender que ele, enquanto, ou seja, a disciplina enquanto método e técnica, ela difere, na verdade, do seu uso, entendeu? Isso é, na verdade, um dos argumentos fundamentais, né? E se a gente olhar claramente as discussões que vêm ocorrendo, inclusive hoje, se a gente observar com essa clareza, talvez a gente enxergue a própria área da restauração de um modo diferente, como sendo talvez uma oportunidade de se pesquisar mais sobre determinados objetos e produzir conhecimento, né? Como, por exemplo, uma boa escavação ou uma boa integração no canteiro de pesquisa arqueológica e arquitetônica, ou de uma relação de um desenho bem feito. Por exemplo, um desenho bem feito faz tanta diferença. Tipo, se você faz um desenho com medida qualificada, você começa a pensar, entendeu? Então, se você tem uma técnica apropriada, ela não vai necessariamente ser objeto de opressão. Ela pode, justamente, se você pensar desse modo, ela vai ser objeto de construção do conhecimento. Então, eu penso desse sentido. Eu acho que seria um pouco desse modo. Eu acho que parar para a pandemia está oferecendo oportunidades de pensar, né? Então vamos ver se futuramente a gente consegue fazer novos canteiros ou novas ações desse jeito. Em termos de formação. Pessoal, já vamos a 48 minutos. Vamos abrir para perguntas. Fiquem à vontade. O Rai Costa mencionou perfeita análise do Pedro. A postura das empresas é tal por conta da incapacidade do IFAM em frear o avanço do capital sobre o nosso patrimônio. Valeu, Rai. Quer comentar algo sobre isso, Pedro, enquanto as perguntas chegam? Eu acho que, na verdade, o IFAM faz o que pode, na verdade. Eu não acho que o IFAM consegue tanto frear isso. Eu acho que ele precisa de mais
recursos, né? E isso a gente sabe muito bem. E não necessariamente o IFAM. Eu digo todo o sistema legal vinculado ao patrimônio. O patrimônio municipal, por exemplo, está abandonado. Os conselhos de defesa que deveriam fazer parte que está escrito na Constituição que o lugar essencial é o município, né? Que trata as questões locais. A ação de constituição de espaços de discussão sobre o patrimônio local nos municípios brasileiros, ela só acontece nas capitais, basicamente, ou nas médias cidades, Pois e é. não nas... Isso é uma coisa que eu até estava vendo sobre o caso de Aracaju. O município é praticamente ausente em questões de política de preservação, justamente porque o Estado o Estado tomou conta, meio que, né, tomou conta do esquema de proteção da capital. E aí a cidade, o município. Na verdade, eu acho que Aracaju tem um problema grave no sentido de dela ter tido uma proposta e ela foi pulverizada, basicamente. Então, eu cheguei a dar uma pesquisada sobre isso, inclusive fui em algumas instâncias lá de Aracaju e percebi que, ué, não tem, tem uns processos aí. Eu lembro de ter ouvido isso. Então, acho que, por exemplo, o Aracaju precisaria refazer o seu conselho urgentemente, porque a gente sabe que essa sociedade de desenvolvimento ela não para, né? Ela procura outras coisas para destruir sempre. Então, pensando nesse mote. É. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá, aproveitem. Temos 9 minutos. Eu sou tão malinho com horário. Nossa, eu sou muito mala com horário. Meus alunos que digam. As pessoas estão sexta-feira, a gente pode abrir uma cerveja daqui a pouco. Certamente, umas 3 caipirinhas, pelo menos. Eu estava dando aula, né? Eu lembro, eu também, hoje eu estava também. Sim. Vamos ver. Temos uma pergunta de @Carolina M. Chaves. Em que medida vocês avaliam que esse contexto pandêmico resvala nas questões patrimoniais? O debate tem ficado muito no edifício hoje e nos espaços públicos. Bom, boa noite, adorei o papo. Obrigado, Carolina. A gente adora fazer papo também. Como que a pandemia resvala em questões patrimoniais? Boa pergunta, mano. Eu acho que um dos problemas principais, bom, a gente deixou de viver o patrimônio, né? E talvez isso fique porque a ideia do patrimônio é uma coisa pública e eu sempre tentei colocá-lo como uma questão de vivência, ou seja, sobre o patrimônio ele se vive e sobre o patrimônio a gente se fala, né? Não é. E acho que isso ficou muito claro aqui com a apresentação do Pedro. Quando você fala em preservação e conservação do patrimônio, não é estancá-lo, né? E retorná-lo ao momento em que ele existiu há, sei lá, 60, 150 anos atrás. Mas que formas que você consegue através da pesquisa do restauro e das propostas de manutenção de características ou de modelos ou enfim, de espaços afetivamente, você consegue mantê-lo vivo, né? E o fato da gente não estar vivendo patrimônios nesse momento coloca tudo meio que né, muitas coisas a gente nem sabe em que estado estão porque a gente não consegue ir até eles, né? Não sei o que você acha, Pedro. Eu agradeço a pergunta de Carol. Carol é professora da UFES também. Ah, Exatamente. Ela está em Portugal agora, fazendo pós-doc. Fazendo doutorado, desculpa. O que eu acho, na verdade, que a pandemia tá revelando um pouco é como o nosso patrimônio ele é imagem. Ele não é necessariamente imagem e matéria, como defende
grande, né? Ou seja, a relação é um pouco, ela é um pouco difícil, na verdade, de trabalhar somente pela imagem, porque ela é vã, ela passa depois de passar os stories, entendeu? Então, essa relação é difícil mesmo quando você está afastado. E eu acho que se a gente pode fazer algum tipo de reflexão em termos de o que a pandemia está colocando para a gente, ou está até de um certo modo tornando isso difícil, é como a gente, na verdade, de fato, tem que tomar muito cuidado para não abandonar totalmente o patrimônio e deixar ele ser só imagem. Porque no final das Uhum. contas, se o objeto desaparece, a imagem também vai desaparecer. Então, é Sim. nesse sentido, inclusive, que o restauro e a conservação pensa. A restauração é uma preservação da matéria, porque justamente ela é a portadora da imagem. Então, abandonar a matéria significa, em longo prazo, abandonar a imagem. Valorizar excessivamente a imagem é um efeito absolutamente benéfico nesse sentido. Então, né, eu acho que o futuro se isso passar em breve talvez justamente fazer uma grande avaliação da condição desses objetos que se a gente puder fazer, né, na relação com o patrimônio, não sei. Não sei se eu respondi a questão da Carol. Mas não. Uma última pergunta do arroba MViniPPSS, que é Marcos Vinícius, que para puxar um pouco daí também. Quais os desafios enfrentados pela arqueologia e arquitetura no que diz respeito a dar voz aos invisíveis? Por exemplo, o patrimônio industrial de Aracaju, onde pouco restou das vilas operárias. Eu vou dar uma palhinha que eu acho que a ideia dos invisíveis, hoje, ela está muito mais associada à escolha do que, de fato, à falta de voz. Ou seja, esses grupos que são invisibilizados, eles ou são invisibilizados. Né? Eles sempre tiveram voz e acho que o grande problema é que diversos setores da sociedade escolhem não escutar essas vozes, inclusive nesses modelos e mecanismos de patrimonialização. Né? E eu acho que os desafios é justamente, e aí partindo, vou falar rapidamente de arqueologias colaborativas. Uma das melhores formas de conduzir o processo de patrimonialização de forma significativa para setores específicos é fazer isso em parceria com esses setores. Então, não só sair por aí vendo quais são os edifícios do patrimônio industrial mais interessante, mas então começar pelas histórias sindicais, começar por ícones do movimento operário em Aracaju e a partir daí traçar os espaços que são importantes para essa galera. Pronto, Pedro, que nós temos até 3 minutos só. Eu acho, na verdade, que a gente tem uma outra questão. Eu acho que a gente, às vezes, importa demais muitos discursos em relação a determinados bens. Então, por exemplo, patrimônio industrial em Aracaju é, sem dúvida, um patrimônio importante. Mas ele, às vezes, ele é visibilizado ou invisibilizado também em função da discussão que vem de outros lugares, como, por exemplo, São Paulo, como, por exemplo, enfim, os debates internacionais. Eu acho que isso que você colocou complementa um pouco essa questão eu complemento no sentido justamente de que serve, na verdade, uma pesquisa coerente sobre o nosso espaço, né, em termos Sergipe, né, para a gente justamente abandonar essas visões importadas. Até às vezes porque, por exemplo, uma restauração estritamente feita aos moldes de um modelo europeu, ela não necessariamente nos serve, por vários motivos. Às vezes porque aquele bem, se preservado em termos de conservação pura, pode ser que não seja suficiente para as pessoas que Uhum. vivem. Então, essa visão é uma visão difícil, ou seja, a gente precisa investir mais na pesquisa sobre os valores locais para a gente conseguir uma coisa. Sem dúvida. Pedro, queria agradecer demais a sua presença aqui conosco. Pessoal, muito obrigado. Eu não te escutei, Pedro, desculpa. Falei desculpa o atraso por conta do telefone. Problemas técnicos. Gente, muito obrigado também por estarem aqui. Esse vídeo vai ficar disponível no IGVT do PROARC e sigam-nos e acompanhem as próximas lives. Falou, Pedro. Falou, galera. Até mais. Obrigado.
Obrigado.